O segredo do armazém apertado. Chefe, aqui é muito apertado. Meu corpo inteiro não cabe. Fique quieta. Todos lá fora vão ouvir. Ah, estou tão apertado que estou enlouquecendo. Não aguento mais isso. Não aguente. Já que chegou a este ponto, João, vamos até o fim. O que abafou até o som da chuva que caía torrencialmente foi a respiração áspera de um jovem robusto de 27 anos e o peso esmagador e insuportável que esmagava seu corpo. A partir de agora, começa a história daquela noite irreversível que Marina cometeu. É maior que. Antes de iniciar o vídeo, por favor, inscreva-se, curta e ative o sino de notificação. É maior que minha idade é 53. Já faz muito tempo que vivo como uma pessoa, não apenas como mulher. Há 10 anos, depois de assinar os papéis do divórcio devido às frequentes infidelidades e dívidas de fiança do meu marido, tudo o que recebi em troca de pensão alimentícia foi esta velha loja de conveniência. São 2 horas da manhã e o som do sino tocando telim é estranhamente alto. O homem que abriu a porta e entrou a esta hora, quando os únicos clientes eram bêbados ou taxistas que vinham comprar cigarros, era realmente imenso. Geralmente, quando se diz que alguém é alto, a sensação é de ser magro e comprido, mas este jovem era diferente. Parecia que um urso gigantesco tinha entrado andando em 2 patas. Os ombros dele eram tão largos que preenchiam completamente a estreita abertura da porta automática, a ponto de a luz do poste de rua atrás dele não ser visível. Bem-vindo. Minha voz tremeu sem que eu percebesse. Será que é um assaltante? Eu estava prestes a estender a mão furtivamente para o taco de beisebol guardado debaixo do balcão quando ele falou. Eu vim porque vi que estavam contratando um ajudante. Para um corpo tão grande, a voz que saiu dele era inesperadamente juvenil e um baixo que parecia ter absorvido a umidade. Só então me lembrei do aviso de contratação de ajudante noturno colado na vitrine da loja. No entanto, eu só pude balançar a cabeça. Imagine um homem com um corpo tão grande parado no balco estreito. Parecia que os clientes fugiriam de medo. Sinto muito, garoto. Como você pode ver, a loja é pequena. Além disso, outra pessoa já me contactou. Era mentira. Já fazia uma semana que eu estava trabalhando as noites seguidas porque não conseguia encontrar um ajudante noturno. Mas o jovem inclinou seu corpo maciço e se aproximou do balcão. De repente, um cheiro de chuva e um cheiro estranho de suor passaram pelo meu nariz. Não era um cheiro repulsivo, mas sim um cheiro primitivo e saudável de homem, como o cheiro de terra molhada pela chuva. Chefe, eu sou muito forte. Não há ninguém melhor do que eu para carregar mercadorias, organizar e lidar com clientes bêbados. Pode me pagar apenas o salário mínimo, por favor. Olhei para as mãos que o jovem colocou sobre o balcão. Mãos enormes e grossas, que não seriam suficientes se eu juntasse as minhas 2. Cada junta dos dedos era grossa como bambu. Uma gota d'água, que não sabia se era de chuva ou suor, caiu sobre o dorso daquela mão. E quando meu olhar se dirigiu para baixo, eu vi. Tênis velhos, gastos com o calcanhar cedendo e cobertos de lama. Os pés eram tão grandes, parecendo ter facilmente 45, que se mexiam timidamente. É estranho. Aquele corpo gigantesco, longe de ser ameaçador, parecia lamentável, como um cão de rua molhado pela chuva. Ele disse ter 27 anos. Se meu filho estivesse vivo, teria exatamente essa idade. A memória dolorosa e fria de perder o bebê que enterrei no meu coração após o divórcio se sobrepôs inesperadamente àqueles tênis velhos. Qual é o seu nome? João. João, nosso depósito é um pouco apertado. Você vai ter que trabalhar sem poder esticar as costas para organizar as coisas. Você com esse tamanho vai conseguir? Consigo. Estou acostumado com lugares apertados. Sou bom em me encolher. Me encolher. Por que essa palavra ficou gravada nos meus ouvidos? Parecia uma confissão de que não havia um único lugar neste mundo onde ele pudesse deitar seu corpo confortavelmente. Peguei o formulário de currículo da gaveta como se estivesse possuída. Dei a caneta para João, e a caneta parecia precária como um palito de dente na sua mão enorme. Pode começar amanhã, das 10 da noite às 8 da manhã. Obrigado. Muito obrigado, chefe. Cada vez que ele inclinava a cabeça para cumprimentar, o ar apertado da loja de conveniência balançava pesadamente. Naquela época eu não percebi o quão perigoso e emocionante era o início de deixar entrar este homem gigantesco na minha loja apertada e na minha vida seca. Ao olhar para as suas costas enquanto ele se virava depois de assinar o contrato, os músculos do seu traseiro e coxa pareciam prestes a rasgar o jeans de tão tensos. De repente, uma tensão sufocante pressionou pesadamente a minha barriga. Era uma sensação muito estranha e perigosa que eu não sentia há muito tempo. Na noite seguinte, a porta da loja de conveniência abriu 30 minutos antes do horário combinado.
O ar dentro da loja ficou pesado instantaneamente com o som do telim-telim. Era João. Olá, chefe. Cheguei mais cedo. Ele parecia ainda maior do que no dia anterior. Talvez fosse porque estava sob a luz estreita da lâmpada fluorescente da loja de conveniência. Peguei um colete de uniforme no depósito. Era o tamanho GG, o maior. Pode usar isso enquanto trabalha. Pode ser um pouco pequeno. Ele pegou o colete e colocou os braços, criando uma cena que era ao mesmo tempo cômica e estranhamente provocante. Era claramente o maior tamanho para adultos masculinos, mas nele parecia um babador de criança. Quando ele inalou para fechar o zíper, os músculos do peito e das costas incharam, parecendo que iriam explodir sob a camisa fina. O som do zíper subindo com dificuldade ecoou estranhamente alto na loja silenciosa. Chefe, acho que não consigo respirar com isso. Ele encolheu os ombros com um sorriso embaraçado, e a costura do ombro do colete esticou, gritando como se fosse rasgar. Engoli em seco sem querer. Não era porque a roupa era pequena, mas porque a sua vitalidade física, que parecia prestes a rasgar a roupa, era muito intensa. Apenas use o zíper aberto. Deve estar apertado. Sim, entendido. Ele desabotoou a frente do colete e entrou atrás do balcão. O problema começou ali. O espaço atrás do balcão, que era folgado quando eu estava sozinha, ficou completamente lotado assim que ele entrou, sem espaço para sequer pisar. Senti como se estivesse presa em um elevador apertado com um urso grande. Vou te ensinar como usar o PDV. Venha cá. Eu o chamei, apontando para o monitor. Ele se aproximou, e uma onda de calor me atingiu. Embora não houvesse aquecedor ligado, apenas o calor corporal que emanava dele fez minha bochecha direita esquentar. O corpo de uma pessoa pode ser tão quente? Era um calor de um jovem vivo, de uma ordem diferente do calor que eu sentia devido à menopausa. Veja, você escaneia o código de barras e aperta o botão de dinheiro aqui. Dei o exemplo e passei o scanner para ele. Mas ao tentar digitar no teclado com as mãos grandes, ele continuava apertando os botões vizinhos. Um único dedo dele era grosso o suficiente para cobrir 2 teclas do teclado. Ai não coloque tanta força, seja gentil. Com a minha frustração, agarrei a mão dele por cima e envolvi o dedo indicador dele com a minha mão, guiando-o para a posição correta. Naquele instante, a sensação áspera e grossa que percorreu toda a minha palma, a mão dele calejada e dura, e a pulsação forte da veia grossa por baixo foram sentidas claramente. Minha mão era branca e delicada, mas a dele por baixo era avermelhada e gigantesca. O contraste visual e o estranho arrepio que surgiu onde a pele se tocava me deixaram desconfortável. Ah, desculpe. Minha mão é um pouco desajeitada. Ele hesitou e tentou retirar a mão, e eu também retirei apressadamente a minha, mas a ponta dos meus dedos ainda formigava com o calor residual dele. Tudo bem. É normal no começo. Tentei agir naturalmente e me virei para o expositor de cigarros. Para fazer o inventário, eu precisava passar pelo lugar onde ele estava e entrar na parte de trás, mas havia apenas um caminho, e esse caminho já estava bloqueado pelo seu corpo gigantesco. João, vou ter que passar por ali atrás. Ah, sim. Ele se sobressaltou e tentou se encostar o máximo possível na mesa do balcão. Ele tentou criar espaço encolhendo a barriga e empurrando o quadril para trás, mas para onde iria aquele tamanho? Um espaço por onde mal cabia uma pessoa foi criado. Respirei fundo e me esgueirei de lado pela abertura. Com licença. Eu pisei com cuidado, mas o espaço era terrivelmente estreito. Minhas costas tocaram o expositor, e meu peito e barriga inevitavelmente tocaram as costas dele. O som do tecido roçando soou como um trovão nos meus ouvidos. As costas dele eram como uma rocha sólida. Era uma dureza de esfregar o corpo contra uma parede de pedra, sem um pingo de carne mole. Ele soltou um gemido ou suspiro muito baixo. Foi no momento em que meu quadril roçou a parte de trás da coxa dele. Aqueles breves 3 segundos pareceram 3 anos, longos e vertiginosos. Quando o músculo firme da sua coxa roçou meu quadril, arrepiei-me da cabeça aos pés. Não era desagradável. Era um estímulo agudo que despertava os sentidos de mulher que eu havia esquecido há muito tempo. Consegui passar, e ao me virar, vi João olhando para o horizonte, com as orelhas vermelhas. Vendo sua expressão ingênua e embaraçada, senti uma ponta de malícia, ou melhor, um desejo travesso, surgir. João? Sim. Estamos muito apertados, não estamos? Ah, vou tentar perder peso. Desculpe. Não precisa perder peso. É bom ter você por perto. Me sinto segura. Com aquelas palavras que eu disse, os olhos dele vacilaram. Eu mesma não sabia o que aquelas palavras significavam. Mas naquela noite, enquanto estava sentada no balcão, eu continuava acariciando a palma da minha mão. A pressão sufocante que senti nas costas dele e o calor da sua mão grande que parecia engolir a minha me atormentaram a noite toda. Às 3 da manhã, acordei com o som da chuva engrossando novamente.
Estranhamente preocupada com o jovem lá fora, olhei para o monitor da velha câmera de segurança na parede. Na tela em preto e branco, João estava pegando um lanche descartado com validade vencida. Sem esquentar no micro-ondas, ele devorava a refeição fria como uma fera faminta que não comia há dias. Mas de repente, a cabeça dele caiu enquanto ele engolia, e seus ombros largos como um oceano começaram a tremer. Embora eu não ouvisse o som, eu sabia. Aquele homem gigantesco estava chorando como uma criança. Abri a porta como se estivesse enfeitiçada e saí. Surpreso com a minha presença, ele tentou esconder a embalagem do lanche atrás das costas, mas as lágrimas grossas que escorriam pelo queixo eram impossíveis de esconder. Chefe, me desculpe. Eu pensei que poderia comer isso porque era lixo. Um gigante de mais de 1,90 metros encolhido na minha frente como um filhote. Algo apertou no meu coração. Quem disse alguma coisa? Por que você está comendo isso frio? Vai te dar dor de barriga. Peguei o lanche e o coloquei no micro-ondas, e lhe entreguei uma garrafa de chá de ervas quente. Ele curvou a cabeça profundamente, mexendo as mãos grandes entre os joelhos. Por que está chorando? Estava com muita fome? Não, é que as pessoas têm medo de mim. Sou muito grande, e me disseram que sou intimidador. Fui rejeitado em todos os empregos de meio período. Eu só queria viver uma vida normal, e estou tão grato por você ter me contratado. No tom de voz embargado, havia um cheiro de solidão extrema. O desespero de não ter ninguém do seu lado neste vasto mundo. Aquele frio que senti na casa vazia depois que meu marido se foi, eu o senti nele também. Que bobagem. Ter um corpo grande é crime? É ótimo e me sinto segura. Por instinto, minha mão foi para o seu ombro caído. O trapézio firme sob minha palma estremeceu sutilmente como um bambu. Chefe, sua mão é tão quente. Ele levantou a mão grande com cuidado e cobriu o dorso da minha mão. A mão era tão grande que a minha desapareceu completamente. Áspera e grossa, mas minha mão, aprisionada nela, sentia um prazer estranho e, ao mesmo tempo, o medo de ser engolida. Minha mãe também tinha as mãos quentes assim. Ele levou minha mão ao seu rosto. A sensação da barba por fazer arranhando minha palma fez meu cabelo eriçar. Isso era consolo ou tentação? Um jovem quase 30 anos mais novo esfregava minha mão no rosto, e eu não conseguia afastá-la. O alarme do micro-ondas tocou, mas nenhum de nós se moveu. A chuva engrossou, e um calor estranho começou a subir no balcão apertado. Naquela madrugada, eu vi claramente. No fundo dos olhos dele, outrora ingênuos como um cordeiro, uma brasa escura estava queimando. Após aquela madrugada, parecia ter se formado um laço invisível entre nós. João sorria timidamente quando me via, e meu coração palpitava toda vez que ele levantava caixas pesadas com uma mão. Mais do que ter medo daquela força bruta, eu comecei a me sentir segura, e de alguma forma, a vê-lo como homem. O problema surgiu alguns dias depois que a chuva parou. O display refrigerado de bebidas estava bambo com a perna torta, e João se ofereceu para consertar, o que foi o catalisador. Chefe, eu faço isso. Acho que consigo endireitar um pouco só com a força. Sem que eu pudesse detê-lo, ele se enfiou debaixo do expositor. No momento em que ele encolheu seu corpo gigantesco no espaço apertado e fez força, ouviu-se um ruído horrível, e a perna de metal do expositor dobrou como um macarrão e quebrou. Latas de refrigerante se espalharam. O chão virou uma bagunça instantaneamente. Ah! Ele se levantou, assustado, e bateu a cabeça na prateleira. Com o som de clang, a prateleira de cima também amassou. Era um caos total. A loja de conveniência parecia ter sido bombardeada. Desculpe. Chefe, me desculpe. Eu sou assim. O rosto dele estava pálido, sem saber o que fazer. Ao tentar limpar os pedaços de garrafa de refrigerante quebrada, ele acabou cortando o dedo. Gotas de sangue vermelho vivo pingavam do seu dedo grosso no chão. Fique parado, não se mexa. Corri gritando e agarrei sua mão. Ele tremia como um galho, desproporcional ao seu tamanho. Parecia que a culpa por ter estragado algo novamente o atormentava mais do que a dor do corte. Eu não sirvo para nada, chefe. Tudo o que toco se quebra e estraga. Eu não consigo nem controlar minha própria força. Por que eu nasci com esse corpo tão bruto? Ele soluçava, tentando puxar o cabelo. Peguei o kit de primeiros socorros rapidamente e coloquei a mão ensanguentada dele no meu colo. Enquanto eu aplicava o antisséptico e enfaixava, o músculo do seu antebraço estava rígido de tanta tensão. O pulso sob aquele músculo firme batia descontroladamente. Era um pulso selvagem, como um animal enjaulado lutando para escapar. João. Pela primeira vez, chamei-o pelo nome. Ele me olhou surpreso. Ter força não é um erro. Você não teve más intenções, certo? É que o seu corpo é grande demais. Esta loja apertada e este expositor fraco não conseguem aguentar você. Chefe, eu estou bem. Eu posso chamar alguém para consertar isso. Por favor, não se trate como um monstro.
Para mim, você é confiável. Terminei de enfaixar e inconscientemente acariciei o antebraço firme dele, lentamente, de cima para baixo, como se estivesse acalmando o músculo tenso. Toda vez que minha mão tocava, a veia saliente do seu antebraço pulsava. Foi então. Ele agarrou meu pulso impulsivamente. A mesma força que quebrou o expositor apertou meu pulso, parecendo que ia quebrá-lo. Doeu. Mas eu não gritei. A dor parecia eletrizante. Tenha cuidado, chefe. Eu sou realmente perigoso. Veja agora. Eu não consigo controlar minha força e estou te machucando. Mas eu não consigo soltar sua mão. Os olhos dele estavam vacilando. A mão que segurava meu pulso tremia. Era o olhar de um homem perdendo a razão, querendo soltar, mas não querendo soltar. No espaço apertado atrás do balcão, onde o cheiro de refrigerante derramado pairava, nossa respiração começou a se misturar, áspera. Pode me machucar, se eu puder aguentar. Com essa frase que eu disse como uma louca, as pupilas dele tremeram como se tivessem sido atingidas por um terremoto. Sua sombra gigantesca se projetou sobre mim, parecendo que iria me engolir a qualquer momento. Mas naquele momento a porta se abriu com um telim-telim e um cliente bêbado entrou. Nos separamos apressadamente como se tivéssemos levado um choque elétrico. Naquela noite voltei para casa e fiquei acariciando a marca vermelha da mão dele no meu pulso por um longo tempo. Algo mais quente do que o meu pulso latejante estava se agitando no meu coração. Ele disse que não conseguia se controlar, mas na verdade o que eu não conseguia controlar era o meu sentimento que crescia incontrolavelmente por ele. Naquele dia, chovia tanto que parecia que o céu tinha se aberto. Com a frente de monções subindo, um alerta de chuvas fortes foi emitido. E a rua em frente à loja de conveniência estava alagada, chegando até o tornozelo. Era uma noite como uma ilha isolada, sem clientes e sem carros passando. João e eu estávamos sentados lado a lado no balcão, ouvindo o som da chuva sem parar. Naquele dia, os trovões e relâmpagos estavam particularmente barulhentos. A cada som de craque que parecia rasgar o céu, o velho prédio da loja de conveniência parecia tremer. "Está com medo?" João perguntou, preocupado. Tentei parecer despreocupada, balançando a cabeça, mas minhas mãos entrelaçadas no meu colo estavam brancas. "Não, é só." Naquele momento, houve um ruído alto de pum vindo do poste de eletricidade em frente à loja de conveniência, e faíscas azuis voaram. Ao mesmo tempo, todas as luzes fluorescentes da loja se apagaram com um PLOC. O zumbido da geladeira e o som do rádio cessaram abruptamente. O que restou foi apenas o som da chuva forte atingindo o telhado e a escuridão total. Gritei e tentei me levantar, mas tropecei em algo e cambaleei. Eu havia perdido o senso de direção no escuro. No momento em que estava prestes a cair, 2 braços gigantescos me agarraram no escuro. Como um urso enorme abraçando um boneco, fui instantaneamente aprisionada nos braços dele. "Chefe, a senhora está bem?" A voz dele, urgente, soou bem perto do meu ouvido. Meu rosto estava enterrado no seu peito firme. Nada era visível no escuro, mas o tato ficou mais sensível. O calor corporal intenso que passava pela camisa dele, o coração batendo rápido tum-tum e a respiração áspera que caía de cima. O corpo dele era quente como um fogão, o cheiro de terra molhada pela chuva e o cheiro de homem me atingiram. "João, você pode me soltar?" Minha voz estava terrivelmente trêmula. Mas ele não me soltou. Pelo contrário, mais força foi aplicada nos braços grossos que envolviam minha cintura. Parecia que ele estava prestes a liberar um desejo reprimido há muito tempo, aproveitando a escuridão. "Não consigo soltar. Se eu soltar agora, parece que a senhora vai se machucar." "Não, parece que eu vou enlouquecer." "O quê?" Um relâmpago brilhou lá fora. Naquele breve momento, eu vi, os olhos dele cintilando no escuro. Não era o olhar de um ajudante para a sua chefe. Era o olhar de um animal faminto em conflito, pensando se devia se controlar ou devorar a presa à sua frente. O depósito. O depósito tem um painel elétrico. Verifique o disjuntor lá. Saí dos braços dele como se estivesse fugindo, e acendi a lanterna do meu smartphone com as mãos trêmulas. A luz fraca e trêmula cortou a escuridão. Seguimos em direção ao depósito em silêncio. O depósito no fundo da loja de conveniência era apertado e cheio de caixas de estoque empilhadas, com espaço apenas para uma pessoa passar. Eu fui na frente, e ele me seguiu. Clique. Assim que ele entrou, fechou a porta do depósito. Agora, até o som da chuva parecia distante. E éramos apenas nós dois no depósito apertado. Um silêncio sufocante. Com o corpo gigantesco dele entrando naquele espaço estreito, parecia que o ar estava acabando. "João, por que você fechou a porta?" "Chefe, eu disse que aqui é muito apertado, que meu corpo inteiro não cabia." Ele deu um passo em minha direção. Dei um passo para trás, mas atrás de mim só havia pilhas de caixas de macarrão instantâneo frias. Quando ele deu mais um passo,
Seu peito largo estava bem na minha frente. A luz do smartphone caiu, e sua sombra gigantesca preencheu a parede. Toda vez que eu vejo a senhora, parece que este depósito apertado vai explodir. Algo dentro de mim está crescendo. Isso é uma doença, não é? A voz dele tremia, como se estivesse soluçando, implorando. Sua mão grande envolveu meu rosto. Era uma palma grossa e áspera, mas o calor era escaldante. Eu sabia que precisava manter a razão, mas meu corpo já estava reagindo a ele. Solidão. Aquela solidão extrema que me consumia estava derretendo diante do seu calor. João, você não vai se arrepender disso? Eu sou uma mulher velha. Não importa. Agora só vejo a senhora. Por favor, me aceite, por favor, me salve. No momento em que os lábios dele tocaram meu pescoço, fechei os olhos. Como ele disse, percebi que aquela pressão pesada que ele exercia sobre mim não estava me matando, mas me salvando. No escuro, o som das roupas roçando era mais alto do que o som da chuva. Naquela noite, o armazém apertado era o lugar mais quente e perigoso do mundo. A memória daquela noite é nebulosa como vapor quente. O que é certo é que, enquanto lá fora caía um dilúvio que parecia inundar o mundo, eu só ouvia a minha respiração e a respiração áspera dele. A diferença de idade de 27 anos, eu 53, não tinha significado no momento em que nossos corpos se tocaram. Não sentíamos nem o frio do chão de azulejo do depósito apertado, de tão quentes que estávamos. Ele era inexperiente, mas desesperado, e grosso, mas sincero. Ele me ansiava como alguém que passou a vida inteira faminto, e eu, como lenha seca, recebi a chama dele em todo o meu corpo. João, devagar. Está tudo bem, devagar. O gemido que saiu da minha boca visava acalmá-lo. Ou era uma súplica para que o momento não terminasse. Cada vez que seu corpo gigantesco me cobria, eu ficava sem ar, mas não me incomodava com a pressão. Pelo contrário, o fato de alguém me desejar tão intensamente me fazia sentir que cada célula do meu corpo adormecido estava acordando. Quando as gotas de suor dele caíam sobre o meu colo, eu finalmente me dei conta de que era mulher novamente. Me desculpe, chefe, eu devo ter enlouquecido. Não consigo parar. Ele soluçou, enterrando o rosto no meu ombro no escuro. Parecia uma confissão de penitência e dor, não de prazer. Eu o abracei forte nas costas suadas. O músculo largo e firme das suas costas ondulava como uma onda nos meus braços. E daí se enlouqueceu um pouco. Esta noite, não pense em nada. Somos só você e eu aqui. Minhas palavras derrubaram a represa. Ele se aprofundou nos meus braços como um potro solto, ou melhor, como um animal ferido. Confirmamos e reconfirmamos a nossa solidão, como se o amanhã não fosse chegar. Quanto tempo passou? Pá! Uma luz ofuscante inundou o depósito. A eletricidade havia voltado. Nossa aparência sob a luz fluorescente era embaraçosamente nua. Cabelos bagunçados, botões do uniforme desfeitos, caixas espalhadas no chão e, acima de tudo, a nossa estranha posição, abraçados. Ah! João se levantou apressadamente e recuou. Assim que a luz voltou, como se o feitiço tivesse sido quebrado, ele teve que voltar a ser o ajudante intimidado, e eu, a chefe recatada. Mas a linha que não devíamos cruzar já havia sido ultrapassada. Chefe, eu cometi um erro imperdoável. Ele virou o corpo para a parede, incapaz de me encarar, e curvou a cabeça. Seus ombros gigantescos pareciam encolher com a culpa. Levantei-me lentamente e ajeitei minhas roupas bagunçadas. Estranhamente, em vez de vergonha, senti um calor reconfortante no meu coração. Meu rosto refletido no espelho estava corado, parecendo 10 anos mais jovem. João. Sim. Sim, chefe. Não haja como se tivesse cometido um crime. Nós apenas nos abrigamos da chuva, de uma chuva muito forte. Aproximei-me e fiquei atrás dele. Estendi a mão e tirei o pó das suas costas. Tuk, tuk, tuk. Ele estremeceu e enrijeceu o corpo quando minha mão o tocou. Mas desta vez, ele não se afastou. Vamos sair. Está quase na hora de os clientes chegarem. E isso é segredo. Um segredo só nosso. Sim, vou me lembrar. Ele virou a cabeça lentamente e me encarou. O olhar animalesco que ele tinha momentos antes havia sumido, substituído por olhos profundos, ingênuos, mas de alguma forma transformados, que me observavam. Naquele olhar, não havia apenas desejo, mas uma obediência cega e ternura por mim. Saímos do depósito apertado em silêncio. Lá fora da loja de conveniência, a chuva havia parado como se nunca tivesse existido, e o ar da madrugada estava frio. Mas o ar entre nós dois começou a esquentar incontrolavelmente a partir daquele momento. Na manhã seguinte ao dilúvio, o céu estava incrivelmente limpo. O sol da manhã que entrava pela vitrine da loja de conveniência era ofuscante. Mas o que mais ofuscava os meus olhos não era o sol. Chefe, a senhora comeu? João me cumprimentou hesitante quando cheguei para a troca de turno.
Era o mesmo comprimento de sempre, mas a voz dele tinha uma umidade pegajosa, como se tivesse sido untada com mel. Ele não conseguia me encarar, mexendo no canto do balcão, com seu corpo grande se contorcendo. Mas é estranho. Por que as suas costas, que até ontem eu via apenas como um ajudante confiável, me faziam palpitar o coração hoje? Come, sim. Você dormiu um pouco? Não dormi nada. Por quê? Está doente? Não. É que meu coração estava batendo muito. Eu estava pensando na senhora. Ele murmurou, com a voz baixa. Meu rosto esquentou com aquela frase dita discretamente, após verificar que não havia clientes por perto. Um jovem de 27 anos passou a noite acordado pensando em uma mulher de 50 e poucos anos. Seria algo a ser condenado como loucura. Mas, para ser sincera, senti-me como se tivesse conquistado o mundo. Pare de bobagem. Faça a contagem e vá para casa. Deve estar cansado. Fingi repreendê-lo e me aproximei do PDV. Para verificar o caixa, eu precisava entrar no espaço onde ele estava. Normalmente eu pediria para ele sair, mas ele insistiu em ficar no espaço apertado. Quando me esgueirei pelo vão, minha cintura roçou naturalmente a pelvis dele. Ele soltou um suspiro baixo e colocou a mão de leve na minha cintura antes de retirá-la. Um arrepio eletrizante desceu pela minha espinha, como se eu tivesse levado um choque. Na zona cega da câmera de segurança, naquele breve momento, trocamos calor corporal secretamente. O contato descarado da sua coxa firme com a minha perna parecia cutucar o desejo que estava adormecido a noite toda. Vou verificar o caixa. Quando estendi a mão para abrir a gaveta do dinheiro, ele cobriu a minha mão com a dele. Fingindo organizar as notas, seus dedos grossos roçaram a palma da minha mão, fazendo cócegas. Esse garoto ficou bem atrevido. O chorão ingênuo da noite passada havia se transformado em um macho descarado em uma noite. João, os clientes estão olhando. E se estiverem? A senhora é minha, afinal. O que você disse? Olhei para ele, chocada, e ele sorriu, mostrando os dentes brancos. O sorriso era tão refrescante que meu coração deu um pulo. É brincadeira. Bem, eu vou indo. Até amanhã, chefe. Ele tirou o colete de uniforme, pendurou e saiu da loja. Olhando para as suas costas largas como um oceano se afastando pela porta de vidro, eu me olhei no espelho sem querer. Havia uma mulher desconhecida no espelho. Minha pele, que estava áspera, estava brilhando, e a área escura sob meus olhos estava mais clara. Um sorriso bobo escapava dos meus lábios. Alguém pensaria que eu tinha tomado um tônico. Eu, que estava envelhecendo há 10 anos desde que meu marido me deixou, floresci novamente com uma noite de amor. Dizem que a mulher vive de amor, e não há ditado mais verdadeiro. Mas eu não sabia que essa doce sensação de rejuvenescimento era o prenúncio da tempestade de provações que viria. O falatório das vizinhas foi muito mais rápido e cortante do que eu pensava. O boato é realmente assustador. Dizem que palavras sem fundamento viajam 1000 léguas, e o boato em torno da nossa loja de conveniência parecia ter viajado 10.000 léguas. Olha, o rapaz está ali. A chefe tem sorte. Ter um ajudante tão confiável 24 horas por dia. Mas os olhos dele olhando para a chefe não são muito pegajosos para um ajudante? Os sussurros das vizinhas enquanto comiam macarrão instantâneo eram audíveis até o balcão. Eu não sabia se elas estavam falando para eu ouvir, ou se realmente não sabiam. Mas o olhar delas era definitivamente diferente. Metade inveja, metade desprezo. Estavam claramente fantasiando sobre a combinação de um jovem vibrante de 27 anos e uma divorciada de 53 anos. João, vá para o depósito e organize o estoque. Não fique aqui. Tentei afastá-lo de propósito. Mas este garoto, ingênuo como um urso, não percebeu a minha intenção e ficou fielmente ao meu lado. Não quero. Não gosto dessas senhoras falando mal da senhora. Elas não vão dizer nada se eu estiver por perto. Eu apreciava a intenção dele, mas ele não sabia que isso acabaria sendo um veneno. O problema explodiu algumas noites depois. Um cliente na casa dos 40, visivelmente embriagado, entrou e começou a provocar. Era um cliente problemático que sempre me pedia para chamá-lo de opa e convidava para beber quando estava bêbado. Ei, chefe, seu rosto está radiante hoje. Parece que algo bom aconteceu. Arranjou um homem? Seria melhor um homem de meia idade como eu. Por que se envolver com um moleque que saiu de sabe-se lá onde? Tchê, ele inclinou o corpo sobre o balcão e tentou pegar minha mão. Um forte cheiro de álcool me atingiu, e eu estava prestes a franzir a testa e recuar quando houve um estrondo que parecia que o balcão ia quebrar. João, que estava no depósito, correu para fora e bateu no balcão com seu punho gigantesco. O rosto dele era a expressão de fera que eu nunca tinha visto, ou que apenas vislumbrei naquela noite no depósito escuro. Tire a mão dela. O quê? Você é só um ajudante. Como se atreve a ameaçar um cliente? Estou avisando. Se você encostar um dedo sequer na chefe,
Eu quebro seu pulso. Saia agora. João saiu de trás do balcão. Com o gigante de mais de 90 metros olhando de cima, o cliente bêbado ficou completamente encoberto pela sombra. Um físico avassalador. Era uma violência mais assustadora do que palavras. O cliente soluçou e recuou. Ah, tá bom. Eu vou embora. Que nojo. Que nojo. Pessoas se juntam por afinidade. Afinal, uma velha raposa seduzindo um moleque. O cliente, embora fugindo, continuou a praguejar. Um silêncio pesado pairou na loja de conveniência. João se virou para mim, ofegante, com o rosto vermelho. A senhora está bem? O que saiu da minha boca não foi um agradecimento, mas um grito agudo. Empurrei o peito dele com as mãos trêmulas. Você enlouqueceu? Ia socar um cliente? Ia ser levado para a delegacia? Você está em sã consciência? O que as pessoas vão pensar de nós? Chefe, eu só queria proteger a senhora. Quem pediu para me proteger? Você é meu marido, meu namorado. Tenha noção do seu lugar. Você é só um ajudante, e eu sou a chefe. Você não ouve as pessoas cochichando que uma velha está brincando com um moleque? Por sua causa eu sinto vergonha, e não consigo encarar ninguém. Não era a verdade, mas para protegê-lo, eu precisava machucá-lo. Com as minhas palavras cruéis, os olhos dele vacilaram violentamente. Seu corpo gigantesco encolheu como um balão murchando. Eu envergonhei a senhora. Eu fiz a senhora sentir vergonha. A voz dele estava embargada e rachada. Ao vê-lo assim, meu coração se partiu. Mas eu mordi o lábio com firmeza. Eu sentia que, se eu cedesse agora, estragaria o futuro dele para sempre. Naquela noite, João fugiu da loja de conveniência. E no dia seguinte, ele apareceu para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas seu corpo gigantesco estava encolhido, e o olhar quente que sempre me seguia estava fixo no chão. Me desculpe. Eu fui precipitado. Foi a primeira coisa que ele disse. Ao vê-lo desanimado, eu quis correr e abraçá-lo. Mas eu sabia. Se eu o aceitasse mais uma vez, ele ficaria preso para sempre nesta prisão apertada da loja de conveniência. Peguei o currículo dele no fundo da gaveta do balcão. João, 27 anos, estudante de arquitetura em licença. Ele estava trabalhando em obras para pagar a faculdade após o serviço militar, mas machucou as costas e procurou emprego em uma loja de conveniência. As mãos dele não eram para carregar mercadorias, mas para desenhar plantas e construir edifícios. Eu não podia permitir que um jovem com um futuro brilhante desperdiçasse sua vida sob as minhas saias de divorciada de 50 e poucos anos. João, vamos conversar um pouco. Ele se sobressaltou e levantou a cabeça quando o chamei. Seus olhos misturavam expectativa e medo. Coloquei uma lata de café gelado na frente dele. Não precisa vir trabalhar a partir de amanhã. O quê? Chefe, o que a senhora quer dizer? Estou te demitindo. Os olhos dele tremeram como um terremoto. Suas mãos grandes pairaram no ar, sem ter para onde ir. É porque eu cometi um erro ontem? Eu prometo que não vou fazer de novo. Ou é por causa do que as pessoas estão cochichando? Eu não me importo com isso. Se a senhora estiver bem, eu trabalharia para sempre. Eu dei uma risada. O escárnio me atingiu como uma facada no peito. Acorda. Para sempre o quê? Eu tenho 53 anos. Quando você tiver 40, eu terei 70. Você acha que ainda estará feliz cuidando de uma velha ao meu lado? Agora você está cego por curiosidade e por uma pequena paixão. Mas a realidade é diferente. Chefe, eu não sou uma criança. Eu não estou brincando. Ele se levantou abruptamente. Uma intimidação gigantesca me cobriu, preenchendo o balcão apertado. Mas eu o encarei sem piscar. Sim, você é um homem forte e grande. Mas João, meu corpo é pequeno demais. Esta loja de conveniência minúscula e minha vida cansada e velha são pequenas demais para conter um homem como você. Se você ficar ao meu lado, eu terei que ver meu envelhecimento todos os dias. Você nunca saberá a dor que isso me causa. Chefe, eu me sinto sobrecarregada por você. Sua juventude me sobrecarrega, e seu amor cego é um peso que me sufoca. Por favor, saia da minha vida. Era mentira. O que me sufocava era a sensação de que eu não poderia viver sem ele. Mas era melhor que ele se lembrasse de mim como uma mulher cruel. Assim ele iria embora sem olhar para trás. Ele me encarou por um longo tempo. Seus punhos cerrados tremiam. Raiva ou tristeza? Finalmente ele soltou um longo suspiro e tirou o colete de uniforme que estava usando. Entendi. Se a senhora deseja, eu vou embora. Desculpe ter sido um fardo. Ele dobrou o colete cuidadosamente e o colocou no balcão. Seus ombros, enquanto ele se virava, pareciam menores do que no dia em que chegou, molhado pela chuva. Tlim, tlim. A porta se fechou, e a loja de conveniência ficou vazia, sem ele. Afundei o rosto no colete que ele deixou e soltei um grito silencioso. O cheiro dele impregnado na roupa era tão forte que nem as lágrimas vinham. Não sei quantos dias se passaram desde que João se foi.
A loja de conveniência voltou ao seu silêncio habitual, mas meu coração estava desolado, como um lugar varrido por uma tempestade. Toda vez que eu reabastecia as prateleiras, a imagem das suas costas subindo e descendo nas prateleiras altas pairava, e meus olhos ficavam embaçados. Era o dia de pagar o último salário. Em vez de transferir para a conta, enviei uma mensagem de texto: venha buscar o dinheiro. Eu separei em dinheiro. Era minha teimosa ganância de querer vê-lo mais uma vez. Era uma tarde de chuva fraca. Ele entrou com o som de tlim-tlim. Em apenas alguns dias, sem vê-lo, seu corpo gigantesco parecia ter emagrecido pela metade. Ao ver seu rosto com barba por fazer e olhos fundos, meu coração se despedaçou. Chegou? Verifique o envelope aqui. Sim. Obrigado. Ele enfiou o envelope de dinheiro no bolso sem verificar e se virou para sair apressadamente. Foi quando o segurei. Espere um pouco. Coma isso. O que tirei de debaixo do balcão não era um lanche de conveniência, mas uma lancheira térmica. Arroz recém-cozido com o refogado de carne de porco e ovos que ele gostava, tudo espremido, feito em casa, desde a madrugada. O vapor ainda subia, quente. Eu estava preocupada por ter te dado apenas lanches frios descartados. Queria que você comesse uma refeição quente antes de ir, já que é a última vez. Sente-se. Ele olhou para a lancheira atordoado e se sentou lentamente. Quando lhe entreguei a colher, suas mãos grandes tremeram. No momento em que ele pegou uma colher cheia e colocou na boca, as lágrimas que ele estava segurando caíram sobre o arroz. Engolindo, engolindo. Ele engoliu a comida chorando. Mesmo engasgando, ele se esforçou para colocar tudo na boca, como se não quisesse deixar nada da comida que eu fiz. Chefe, está realmente delicioso. É muito mais quente do que a comida da minha mãe. Coma devagar. Você vai engasgar. E João, não pule refeições quando sair. Seu corpo é o seu bem mais precioso, lembra? Quando você se tornar um arquiteto excelente, esqueça esta loja de conveniência apertada e construa um prédio alto e maravilhoso. Em vez de responder, ele balançou a cabeça, esvaziando a tigela. Depois de limpar até o último grão de arroz, ele se levantou e curvou seu corpo gigantesco 90 graus em uma reverência profunda e respeitosa para mim. Obrigado, chefe. A senhora foi a melhor chefe da minha vida. E a melhor mulher. Vou viver sem nunca esquecer. Cuide-se. Com essas palavras, ele saiu na chuva sem olhar para trás. Fiquei paralisada no lugar até que suas costas, se afastando pela vitrine, desapareceram completamente da minha vista. No lugar onde ele estava, restaram apenas a lancheira vazia e o calor que ainda não havia esfriado. Desde então, várias estações mudaram. Eu ainda estou cuidando desta loja de conveniência apertada. Às vezes, em noites de chuva torrencial, e quando a luz do depósito pisca, eu resgato a memória daquela noite. O homem gigantesco e puro que veio como uma tempestade de verão na minha vida seca, molhando meu corpo inteiro e depois partindo. Ele saberá? Que a minha saudade por tê-lo deixado ir é muito maior do que a promessa que ele fez de não me esquecer. A frase deixar ir por amor eu pensei que fosse uma desculpa covarde quando era jovem, mas agora eu entendo. Se você ama de verdade, abrir mão do seu egoísmo pelo futuro da pessoa. Esse era o meu último ato de amor como uma mulher velha de 53 anos. E você? O que teria feito? Marina, confrontada com o muro da realidade e o julgamento alheio, que rejeitou o jovem de 27 anos que só olhava para ela, apesar de não ter nada. Será que Marina deveria tê-lo agarrado? Ou estava certo deixá-lo ir? A idade é realmente apenas um número no amor. Ou é um muro intransponível da realidade? Compartilhe seus pensamentos e experiências sinceras nos comentários. Seus valiosos comentários serão um grande consolo para outra pessoa. Isso foi o Cofre de Segredos do Crepúsculo.